tristeza, angústia, vontade de fazer absolutamente nada, baixa estima, entre outros tantos sintomas. A depressão se tornou o mal do século. Hoje o Flash conversa com a doutora Patrícia Proma, que vai nos explicar como funciona a estimulação magnética transcraniana. A estimulação magnética transcraniana é um tipo de um tratamento que envolve uma bobina que vai mandar um estímulo magnético para uma determinada região cerebral, dependendo do transtorno que você quer tratar. Dependendo das frequências com que você descarrega esse estímulo magnético, você pode ter uma ação de inibição ou de excitação em uma determinada região cerebral. É uma técnica não invasiva, o paciente não sente dor nenhuma, é bastante segura e uma ferramenta a mais na psiquiatria hoje em dia, né? Ainda é muito utilizada como pesquisa, tem um uso bastante restrito na clínica e em outubro de 2011 que o Conselho Federal de Medicina aprovou o uso do estímulo magnético transcraniano em 3 situações dentro da medicina, que seriam nas depressões, nas alucinações auditivas em esquizofrênicos e nas pesquisas de neurocirurgia. Doutora, e em quais tipos de depressão podemos utilizar a EMT? Então, o que nós temos hoje em dia são dados baseados em pesquisas, né? Apesar de ter sido aprovado recentemente, há 13 anos já se fazem pesquisas com estimulação magnética transcraniana. Então, baseado nisso, nós percebemos que em pacientes que têm depressão associada à doença de Parkinson, teve uma ótima resposta, porque esses pacientes com Parkinson, eles costumam responder de maneira muito pobre com as medicações antidepressivas. Então, nessa população, teve um efeito muito bom. Tem também bastante evidência de que em gestantes pode ser uma boa opção para tratar a depressão de uma maneira segura. Só que para que a gente possa afirmar que não há risco nenhum para o feto, ainda precisa de mais estudos, né? E também nos casos de pacientes que têm o que a gente chama de depressão refratária, aquelas depressões que são de difícil controle, que o paciente não consegue remitir totalmente com as medicações, a estimulação poderia entrar como um potencializador do efeito do antidepressivo, e nesses casos até acelerando a resposta do paciente. Então podemos pensar, doutora, em substituir a medicação por essa técnica? Não, de forma alguma, seria totalmente precipitado fazer uma afirmação dessas. A estimulação magnética ela está aí como uma ferramenta a mais nos tratamentos da psiquiatria, mas jamais deve ser dito que é a primeira escolha hoje em dia, né? Quem sabe no futuro tenha um campo, uma aplicação muito maior do que nós temos hoje, que são só 3 indicações aprovadas mesmo, né? Mas é importante falar sobre esse assunto porque muitos pacientes já chegam perguntando, viram alguma coisa na internet e é bom que a gente passe informações confiáveis para evitar que criem crenças errôneas, como aconteceu no passado com a eletroconvulsoterapia, que é conhecida como eletrochoque, que as pessoas até hoje olham como se fosse uma punição, um castigo para o paciente, quando não é. É uma forma de tratamento bastante eficaz. A estimulação magnética, ela atua nessa mesma linha, na neuromodulação cerebral. Então, é como se fosse um derivado do eletrochoque, mas um não substitui o outro. Inclusive, tem condições em que a eletroconvulsoterapia é até mais eficaz que a estimulação magnética. Então, eu acredito que seja importante a gente falar sobre isso, para que as pessoas não criem esse preconceito contra essa nova ferramenta que nós temos, né? Doutora, nos explique melhor a respeito de quantas sessões são necessárias para o tratamento da depressão. Bom, baseado nas pesquisas que vêm sendo feitas, na população dos pacientes com Parkinson, por exemplo, 20 sessões, realizando uma sessão por dia, teve resultados excelentes nesses pacientes. E existe, doutora, alguma contraindicação para o tratamento EMT? Sim, os pacientes que utilizam marca-passo ou qualquer tipo de implante metálico, pacientes que sofreram algum AVC, que é um derrame cerebral, ou ainda pacientes que tenham algum tipo de epilepsia ou que usem alguns medicamentos que facilitem crises convulsivas. Então, nesses pacientes tem que tomar um cuidado muito especial antes de você indicar uma estimulação. Depressão com estimulação magnética transcraniana foi o tema de hoje no Flash com a doutora Patrícia Proma. Semana que vem tem mais.